Estamos de volta para o terceiro bloco do Movimento Empresarial e hoje o tema é liderança. Vou conversar com Ana Paula e Rogério para cada um contextualizar o que ele percebe sobre liderança. Rogério, o que tu acha sobre lideranças femininas, que estávamos falando agora no outro bloco com a Beatriz Perufo, e liderança como um todo, para todos? Alessandra, quando a gente está falando de liderança, me parece que existem dois componentes assim que são básicos. O primeiro ponto é a decisão de se ter autoliderança. Eu não tenho como pensar em liderar equipes, em liderar grupos, se eu não tiver, em algum momento, tomado a decisão de liderar a minha vida. Esse é o primeiro ponto absolutamente fundamental. Independente se a gente está falando de homens, de mulheres, o fato é que o ponto primário de tudo é uma decisão. E aí entra a questão do livre-arbítrio. É claro que tem pessoas que vão ter mais facilidade para tomar essa decisão, porque já estão neste contexto de viverem em famílias onde existe claramente os papéis de liderança de um pai, de uma mãe, de irmãos, enfim, onde isso já é feito. Existe um protagonismo das pessoas dentro daquilo que elas fazem, dentro dos seus caminhos. Em outras famílias isso existe, mas de um jeito menos saudável, onde ao invés de se ter um papel de líder por um pai, por uma mãe ou por irmãos, existe um papel de um opressor, de uma opressora, ou dos dois, sendo um relacionamento abusivo, alguma coisa assim. Então, há pessoas que têm a facilidade de se desenvolver enquanto líder, como a Beatriz Perufo comentou lá no primeiro bloco, pelo exemplo que vem dentro da sua família, pelo exemplo que vem dentro das organizações onde estão, então, naturalmente, eu me transformo naquilo que eu vejo, eu me transformo naquilo que eu conheço. Só que se eu vivo num ambiente onde existe uma relação de liderança que não é equilibrada, onde alguém se acha mais do que o outro, onde alguém oprime o outro, existem duas coisas que acontecem. Aquela pessoa que vive nesse contexto, ela pode se colocar permanentemente num papel de oprimido e não desenvolver a sua liderança. E, por outro lado, ela pode se transformar num opressor. Então, essa pessoa que vive nesse contexto, ela precisa de algum tipo de suporte. Muitas vezes, além de uma mentoria, além de uma consultoria, além de um desenvolvimento, pode passar por um contexto de desenvolvimento, de suporte psicológico ou até mesmo psiquiátrico, quando a pessoa vive num contexto muito tempo, onde a opressão passa a ser um ponto verdadeiro. Então, é uma decisão para quem tem condições de decidir. Há pessoas que não conseguem decidir porque não vivem nesse contexto. Mas quem pode desenvolver a sua própria liderança deve fazer isso, baseado nas melhores práticas, nos melhores contextos. É por aí, Alessandra. Perfeito. Vamos passar agora para a Ana Paula dar a visão dela sobre lideranças e lideranças femininas também, que a Ana Paula é uma líder também. Gratidão, Alessandra. Sim, vamos falar um pouco aqui sobre a liderança, e a liderança dentro do contexto de responsabilidade do ser humano com as outras pessoas. Porque quando se fala de liderança, automaticamente, se uma pessoa é líder, é porque ela tem pessoas que seguem ela, seja de uma forma imposta por meio de cargos, ou seja como exemplo, seja como inspiração, porque hoje em dia, após várias mudanças no contexto de liderança, hoje as lideranças elas são vistas como inspiração, como exemplo. Por muitas vezes, a gente se pergunta quais são características distintas a líderes, sejam eles homens ou mulheres. E é necessário, dentro dessas lideranças, desenvolver algumas habilidades como empatia, comunicação, entender o outro
num contexto de o que o outro precisa melhorar, o que o outro precisa desenvolver, e o líder enxergar e desenvolver, auxiliar esse liderado a desenvolver a sua potencialidade. A Beatriz falou sobre essa questão de desenvolver aquilo que a pessoa já tem, já possui, porque para desenvolver é necessário a pessoa que está sendo desenvolvida querer. Tem que também pensar como líder que não adianta o líder querer desenvolver algo naquela pessoa que aquela pessoa não tem uma habilidade e não quer desenvolver aquela habilidade. Então, são muitos contextos que a gente precisa analisar dentro da liderança, que são caminhos de idas e de voltas, que a gente precisa, são duas estradas indo e voltando, que para a liderança ser mais efetiva é necessário olhar o contexto, não só a imposição, levar do líder para as outras pessoas, mas também compreender o que os seus liderados precisam desenvolver para que essa liderança seja mais efetiva. Na questão da liderança feminina, sim, é muito importante entrar em alguns outros contextos de desenvolvimento específico para mulheres, por exemplo, como a autoestima, como a confiança, como o desenvolvimento da sua profissão, para que ela possa atuar em atividades as quais muitas vezes ela vai ser colocada à prova sobre a sua própria capacidade, sobre a sua potencialidade. Então, quando a gente entra no contexto de liderança e de liderança feminina, a gente percebe características sistêmicas que a gente tem que observar e que tem que ser tratadas desde um contexto cultural da organização ou cultural de onde essa liderança vai ser exercida. E também como os subordinados ou os liderados enxergam essa liderança, para que essa liderança seja fluida, efetiva e que possa conseguir alcançar o objetivo daquele grupo, onde há necessidade de ter alguém que inspire, que transforme, que leve a cultura do lugar para todas essas pessoas, para esses liderados, para que eles possam, em conjunto, desenvolver e alcançar as metas e os objetivos. Alessandra? Muito bom ouvir vocês. Na verdade, né, o conceito de líder é aquele indivíduo que conduz grupos, né, para alcançar uma meta em comum, um objetivo em comum. Então, como a Ana Paula falou, é muito importante esta questão de um líder conseguir olhar para o outro. Eu acho que uma das principais características de um líder é a empatia com proatividade, com capacidade de resolver problemas e muitas outras habilidades. Nós devemos desenvolver pelo um bem maior, porque o líder, ele auxilia o grupo para um bem maior, para o bem da sociedade, para o bem daquele grupo, e não algo apenas pessoal, né? Então, o líder é para todos, para auxiliar as pessoas. Mas como o Rogério falou, eu acho bem interessante essa abordagem que ele comentou, da questão de que podemos ter, sim, a disposição genética, vamos chamar assim, de liderar, mas vai depender do meio que estamos inseridos. Então, é muito importante a gente cuidar das crianças e desenvolver as capacidades, não só a liderança, porque são diversas habilidades que unidas cria um líder que vai cuidar das pessoas e da nossa sociedade. Passo para a Ana Paula fazer o fechamento. Obrigada. Gratidão, Alessandra. E estamos encerrando mais este movimento empresarial. Saiba que a gente tem mais de 100 entrevistas no Facebook, no YouTube, e eu convido a todos vocês
a analisarem, a assistirem, a trazer também sugestões de temas e profissionais que vocês queiram que esteja aqui trazendo seus conhecimentos e colaborando com esse projeto que é para todos. Sigam as nossas redes sociais, @Movimento Empresarial. E esperamos vocês aqui todas as quintas, às 21 horas, na TV Urbana. Sejam todos muito bem-vindos e até o próximo.